Olá, eu sou o Padre Beto e começa agora mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mesani. Mesani você conhece, é tradição, é qualidade e se você quiser conferir os novos produtos da Mesani, é só acessar o site www.mesani.com.br. Humanidade Livre é um programa que tem a proposta de lançar reflexões para que nós todos possamos pensar sobre a nossa vida, sobre o sentido dela e o que nós estamos, na verdade, fazendo aqui. Né? Qual é a razão de ser, de estarmos nesse nosso mundo. Nós já refletimos sobre vários temas do cotidiano, sobre ética, sobre autonomia, sobre diálogo, sobre amor. Você pode conferir esses programas pela nossa página no Facebook, Padre Beto Bauru, ou pela página TVC Bauru. Também pelos nossos canais no YouTube, o canal da TVC Bauru e o canal Padre Beto. Tá? Então você pode conferir os outros temas lá, tanto no YouTube como no Facebook. E hoje nós inauguramos assim uma nova fase do programa. Hoje nós vamos lançar a proposta de iluminar o nosso cotidiano com as palavras dos evangelhos. Então nós vamos ler um pouco os evangelhos e tentar tirar deles reflexões para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para a nossa orientação, né, cotidiana. E se você tiver temas que você acha que são interessantes a gente abordar aqui nesse programa, basta deixar aí o seu registro, né? Dê sugestões para que a gente possa ir abordando temas que vocês também desejam que sejam abordados, tá legal? Mas essa nova fase, nós vamos assim procurar interpretar os evangelhos para os dias atuais. E eu quero começar com o evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito. E eu vou começar justamente com o primeiro capítulo. Então nós vamos começar esse programa, ou essa nova fase do programa, com o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. E nesse trecho é justamente o início do Evangelho, e ele diz o seguinte: Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no livro do profeta Isaías, eis que eu mando o meu mensageiro diante de ti para preparar o teu caminho. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. João estava batizando no deserto e proclamava um batismo de conversão para o perdão dos pecados. E iam até ele gente de toda a região da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém e se faziam batizar por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Pregava dizendo: depois de mim vem um que é mais forte do que eu, diante do qual não sou digno de me abaixar para desatar a correia de suas sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Bom, esse trecho aqui é muito interessante. Nós podemos tirar, assim, vários pontos que são importantes para o nosso cotidiano. Em primeiro lugar, bem no início, Marcos deixa claro que é o início do Evangelho. E isso tem um significado. Nós não estamos lidando com um livro de biografia. Então, o Evangelho não é uma biografia. A pretensão do Evangelho não é contar a história de Jesus Cristo. O que nós temos nos Evangelhos, em termos de história de vida, é muito pouco. Então, a pretensão dos Evangelhos nunca foi contar a história de vida de Jesus Cristo. Quem escreveu os Evangelhos não foram biógrafos, mas foram pessoas que tentaram um novo estilo literário. E esse estilo literário chama-se evangelho. E o que quer dizer evangelho? Bom, evangelion, em grego, significa notícia alegre, boa notícia. Uma notícia que alegra, uma notícia que é muito boa. E
Então nós estamos diante de um anúncio e não de uma história ou de uma biografia, mas são trechos, são relatos que têm como personagem Jesus Cristo, e através desses relatos nós temos um anúncio que é muito bom, um anúncio que é alegre para o mundo. E aqui nós já tiramos já a primeira reflexão. Bom, nós que pretendemos ter um significado nesse mundo e fazer diferença nesse mundo, nós temos que nos perguntar, afinal de contas, nós estamos sendo evangelhos nesse mundo? Ou seja, nós estamos sendo uma boa notícia para o mundo? A minha vida está sendo uma notícia alegre para as pessoas? Está sendo uma boa notícia para a sociedade? Está sendo uma boa notícia para as outras pessoas? Porque nós somos chamados também a sermos evangelhos. Os evangelhos não terminaram com a história de Jesus Cristo. Mas quem entende o significado da palavra evangelho sabe que deve ser, a nossa vida deve ser a continuidade desse evangelho. Ou seja, eu tenho que ser uma boa notícia para o mundo. É muito bom que eu seja. Tem uma filósofa que eu gosto muito, que é Hannah Arendt. Hannah Arendt dizia o seguinte, que existem dois tipos de nascimento. Um é o nascimento biológico, sobre o qual nós não temos controle, né? Nós nascemos. E o segundo é o nascimento existencial. Bom, o biológico acontece. Não é? Agora, o existencial, o que é o nascimento existencial? É aquele que está sob o meu controle. É quando eu me pergunto o que eu quero ser nessa vida. Como eu quero conduzir a minha vida. Que tipo de vida eu quero levar. E através desse estilo de vida, o que eu quero ser para o mundo. Que tipo de notícia eu quero ser para o mundo. Aqui vem o nascimento existencial. Quando eu tomo a decisão de ser nesse mundo e o que eu quero ser, aqui nasce uma pessoa no sentido existencial da palavra. Então, esse segundo nascimento tem relação com o evangelho. Tem relação, eu quero ser uma boa notícia, um evangelho para o mundo, ou não, eu quero ser uma pessoa que passe despercebida, né, nesse mundo e não se envolva com ele. Eu acredito que nós temos que nos envolver com o mundo, que nós temos que nos envolver com a sociedade, temos que nos envolver com os outros e principalmente ser uma boa notícia para as pessoas. Ser aquela pessoa que nas circunstâncias eu seja aquele que faça, que vai, não somente aquele que repara que as coisas precisam ser feitas, mas aquele que realmente faz com que as coisas aconteçam. Então, aqui já fica o primeiro questionamento. Eu estou sendo um evangelho para o mundo? Eu estou sendo uma boa notícia para as pessoas? E aí vem uma segunda reflexão. Que tipo de boa notícia os evangelhos trazem? O evangelho de Jesus Cristo traz que tipo de notícia? Qual é a notícia boa que Jesus Cristo trouxe para o mundo? Olha, em primeiro lugar, Jesus Cristo não veio pregar a si próprio. Jesus Cristo fez assim o possível e o impossível para não permanecer, para não ser idolatrado, para ser esquecido até. Jesus não escreveu livro algum, Jesus não deixou nenhum objeto de adoração, Jesus passou pelos lugares e muitas vezes sem deixar até o seu nome, pedia para as pessoas não dizerem o que ele fazia, não é? Então ele não deixa nenhuma marca, ele não quer ser idolatrado, ele não quer que a sua figura sobressaia. Vamos dizer assim que Jesus não foi cristológico, tá? Ou seja, ele não foi centrado em si mesmo. Jesus também não veio pregar uma igreja, tá? Não existe a igreja de Jesus Cristo. Existem igrejas, mas não existe a determinada igreja que Jesus fundou, isso não existe. Jesus não fundou nenhuma igreja. Jesus não teve essa pretensão. Não é? Então, afinal de contas, qual foi a boa notícia que Jesus trouxe? A boa notícia que Jesus trouxe, e esse é o centro do Evangelho, chama-se Reino de Deus. Reino de Deus é o anúncio de Jesus Cristo. No próximo programa nós vamos ver que o Cristo, ele começa a sua vida pública dizendo: convertei-vos porque o reino de Deus está próximo, ou o reino dos céus está próximo. Então esse é o grande anúncio, essa é a grande notícia, é o reino de Deus.
Mas afinal de contas, o que é o reino de Deus? Não é? O reino de Deus, ele é uma realidade, em primeiro lugar, e isso tem que ser muito bem entendido, é uma realidade que não começa no pós-morte, não começa através da minha morte. Às vezes eu ouço determinados cristãos dizerem assim, nós estamos, aqui não é nossa casa, esse mundo não é o nosso mundo, a nossa casa verdadeira é depois da morte, o nosso mundo verdadeiro é depois da morte. Olha, a minha casa é aonde eu estou, o meu mundo é aonde eu vivo. Portanto, aqui sim é a nossa casa, aqui sim é o nosso mundo. Deus criou esse mundo, isso é criação de Deus, Deus gerou esse mundo. E esse mundo é divino e é o nosso mundo. O que vem depois da morte também será o nosso mundo. Mas no instante que eu estou aqui, e enquanto eu estiver aqui, esse é o meu mundo. E é com esse mundo que eu tenho que interagir. E o reino de Deus, então, ele não é uma realidade que começa depois da morte. Uma realidade que eu tenho que esperar para só depois da morte vivê-la. Não, o Cristo deixa muito claro que o reino de Deus começa aqui e agora, nesse momento. O reino de Deus tem que começar nesse momento. E depende de você e depende de mim. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele não dá para ser definido ou descrito de uma forma muito precisa. O que nós podemos dizer é que o reino de Deus é um espaço onde todos possam ter vida e vida em abundância. Os limites disso, acho que nem tem, né? Mas é um espaço individual e social onde todos possam ter vida e vida em abundância. O Cristo fala dele mesmo, né? Ele que vem anunciar o reino e diz assim, aonde eu estou, o reino está. Não é? Ele diz assim, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, essa é a descrição do reino. E essa descrição ela não é precisa porque não pode ser precisa mesmo. Porque cada cultura, cada espaço, cada sociedade tem que se lapidar de acordo com esses parâmetros, onde todos, sem exclusão de ninguém, possa ter vida e vida em abundância. Isso a nível individual e a nível social. Quer dizer, o reino de Deus, ele abrange todas as dimensões da nossa vida. Então, ele começa comigo. Por quê? Porque o próprio Cristo disse, né? O reino de Deus é como se fosse uma semente de mostarda. Não é? Ele começa muito pequeno e começa dentro de nós. A partir do momento que nós nos dispomos a ser algo de melhor. Mas isso a gente vai tratar no próximo bloco, tá? A gente vai fazer um break comercial e daqui a pouco a gente volta. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Olá, eu sou o Padre Beto e você está assistindo Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mesani. Mesani você conhece, é tradição, é qualidade, você pode conferir os seus produtos no site www.mesani.com.br. E o programa Humanidade Livre é um programa de reflexão. A gente procura lançar pistas para que todos nós possamos refletir sobre a nossa vida, sobre o sentido dela e por onde nós estamos caminhando e o que nós estamos fazendo aqui nesse nosso mundo. Nós já abordamos diversos temas nesse programa, você pode conferi-los pelo Facebook, nas nossas páginas, né? A página TVC Bauru, lá estão todos os programas, ou na página Padre Beto Bauru. E também nos canais do YouTube.
no meu canal Padre Beto e no canal da TVC Bauru. E hoje nós estamos começando uma nova fase do programa. Nós estamos tentando assim, tirar dos evangelhos pistas para que a gente possa se orientar na vida e tornar a nossa vida uma vida melhor e a vida dos outros também melhor, não é? Humanizar esse nosso mundo. E eu terminei o bloco passado dizendo que Jesus veio ao mundo, pelo menos é o que está descrito nos evangelhos, Jesus veio ao mundo para proclamar uma boa nova. E essa boa nova não é ele mesmo, essa não foi a intenção dele, não é uma igreja, mas é uma realidade chamada Reino de Deus. E o que é o Reino de Deus? O Reino de Deus é uma realidade que começa aqui e agora, não começa lá no pós-morte, na minha passagem, a qual nós damos o nome de morte, mas começa no aqui e agora. Basta você e eu tomar uma decisão. A gente queria, não é? Não basta a gente ter vontade, eu preciso realmente querer. E o que é o Reino de Deus? O Reino de Deus é um espaço onde todos possam ter vida e vida em abundância. Isso é Reino de Deus. E o Reino de Deus ele abrange todas as dimensões da vida, desde a individual até a social. Então, o Reino de Deus ele é uma realidade que abrange a minha vida individual, começa comigo e deve atingir a sociedade, não é? E quando o Reino de Deus, ou eu começo a participar do Reino de Deus, quando o Reino de Deus começa a florar através de mim, quando eu me esforço em ser uma pessoa boa, quando eu levanto todos os dias com a intenção de fazer desse dia um dia extraordinário. Eu, por exemplo, tenho um único momento de oração no dia, quando eu acordo. Quando eu acordo, eu me prostro diante de Deus, na cama mesmo, antes de levantar, e aí eu digo para Deus assim, eu te prometo que hoje eu vou tentar fazer o possível de ser uma pessoa boa. Hoje eu vou fazer desse dia um dia extraordinário. E aí eu me levanto. Não é? Então eu não peço, há muito tempo eu não peço nada para Deus. Eu só prometo a Ele que vou fazer desse dia algo de intenso, de extraordinário, de bom, cultivando bondade no meu coração e transmitindo bondade às pessoas, sendo uma pessoa solidária, sendo aquela pessoa que chega nos ambientes para solucionar os problemas e não para criar problemas. Uma pessoa também que faz com que as outras pessoas pensem, reflitam e se libertem de muitas coisas. Uma pessoa que não seja hipócrita, uma pessoa que seja pura. Não vamos esquecer do Sermão da Montanha, né? O famoso Sermão da Montanha, onde o Cristo diz, bem-aventurados os puros de coração. O puro de coração é uma pessoa que ela começa a criar o reino de Deus em sua volta. Por quê? Porque pureza é uma das características do reino de Deus. Agora, cuidado, pureza aqui não tem a ver com sexualidade, tá? Na história do cristianismo, infelizmente, a pureza acabou se tornando a antítese da sexualidade. O puro acabou sendo o casto, né? O assexuado. Pureza, no sentido evangélico da palavra, não tem absolutamente nenhuma relação com sexualidade. Mas pureza tem relação com transparência. Eu entendo o que é pureza quando eu olho um riacho, não é? E vejo águas transparentes a tal ponto de eu poder enxergar os peixes que nadam nessa água, as pedras, os pedregulhos lá no fundo. Quer dizer, e eu posso tomar dessa água também, porque ela é pura. Então a pureza de coração significa transparência, ser uma pessoa transparente, ser uma pessoa verdadeira. Não é? Imagine se todos nós brasileiros fôssemos pessoas verdadeiras, fôssemos pessoas francas, honestas, fôssemos pessoas transparentes. Aí nós não teríamos corrupção nesse país. Imagine o que seria esse país sem a corrupção. Não é? Se a gente não tivesse pessoas que quisessem levar vantagem em tudo e mentissem para isso, escondessem as coisas, vivessem uma vida dupla,
né? Imagine se nós tivéssemos pessoas que não vivessem vidas duplas, que não se corrompessem, fossem transparentes, fossem sinceras, enfim, tivessem coração puro. O reino de Deus estaria nascendo na sociedade. Nós teríamos um Brasil maravilhoso para todos, não é? E o reino de Deus é isso, e ele começa comigo assim. Nos meus relacionamentos, eu sendo uma pessoa de bondade e uma pessoa transparente, uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa também que não aceita as coisas erradas, uma pessoa que não aceita as coisas que são injustas, uma pessoa que não se conforma com comportamentos que são questionáveis. Não é? Então, bem-aventurados os sedentos de justiça, né? Aqueles que têm sede de justiça. Não é? Esses também constroem o reino de Deus nesse nosso mundo. Então, o reino de Deus começa comigo, com a disposição de ser essa pessoa pura e essa pessoa que busca cultivar os valores, valores que são realmente importantes para todos nós. Agora, o reino de Deus deve abranger a sociedade. E qual é a sociedade que tem o reino de Deus? É aquela sociedade que nem se compara com a nossa. O reino de Deus seria uma sociedade onde não haveria desigualdade social, onde todos pudessem ter vida e vida em abundância. E daí nós podemos, olhando para a nossa sociedade, nós podemos entender o quanto nós estamos longe da mensagem do Evangelho. E aqui vem um tapa na cara dos cristãos, ou das religiões cristãs. Por quê? Porque o Brasil é um país cristão, mas por denominação só, porque o Brasil não vive como um país cristão. Basta ver o alto índice de criminalidade nesse país, basta ver o narcotráfico reinando nesse país, basta ver o índice de homicídios nesse país. Nós temos um índice de homicídio como uma guerra. Não é? Nós vivemos numa guerra, numa guerra silenciosa, mas nós vivemos numa guerra. Se eu constato que a escola pública nesse país ela está sucateada, ela não se investe nela, e o jovem de classes mais pobres não tem a perspectiva de ter vida e vida em abundância através do estudo, então esse país não está próximo do reino de Deus. Se eu enxergo que os policiais arriscam a vida nas ruas e são tão mal pagos, não é? Como eles são, nós estamos muito longe do reino de Deus. Um policial ele está aí para garantir a nossa segurança. E é um profissional muito mal pago, ele deveria ser muito bem valorizado, não é? Muito bem querido e valorizado com um ótimo salário, né? O que não acontece. Então nós estamos muito longe do reino de Deus. O SUS ele mais mata do que salva. Isso é muito longe do reino de Deus. Não é? Nós estaríamos próximos de ser reino de Deus se nós tivéssemos professores muito bem pagos, não é? Professores que são os professores, afinal de contas, que formam os outros profissionais. Então tinha que ser um profissional muito bem valorizado e muito bem pago, para que ele pudesse pesquisar, se preparar e preparar a sua aula. O policial teria que ser muito bem pago, porque ele está arriscando a sua vida e arriscando a vida dos seus familiares para a nossa própria segurança. E os médicos deveriam ser muito bem pagos nesse país que trabalham no SUS, no Sistema Único de Saúde. Enfim, se nós tivéssemos isso pelo menos, nós já estaríamos um pouco mais próximos do reino de Deus. É claro que também a desigualdade social é outra amostra de como nós estamos distante do reino de Deus. De como as igrejas estão pregando o evangelho, mas estão pregando o evangelho de uma forma equivocada. Ou seja, não estão pregando o reino de Deus, que deveria ser pregado, de uma forma muito concreta. Porque sem o reino de Deus, nós vivemos no inferno. E é o que nós estamos vivendo. Nós vivemos numa sociedade muito mais infernal do que celestial. É uma sociedade muito mais pecadora do que uma sociedade que deveria viver na graça de Deus. Então, o reino de Deus é essa realidade, que começa comigo e eu me disponho a ser uma pessoa boa,
uma pessoa transparente, uma pessoa pura, uma pessoa que tem aquela boa intenção de chegar e realizar, de fazer e de solucionar os problemas e não criar problemas, não é? E deve atingir até as estruturas sociais, fazendo com que a sociedade se torne uma sociedade mais justa, mais fraterna, menos desigual, onde profissionais essenciais para todos nós sejam muito bem pagos e valorizados, e aonde os políticos, é claro, a classe política não seja uma classe política profissional, ou seja, esses políticos que ficam tentando se manter de mandato em mandato, prometendo coisas que eles não podem cumprir, mas que fossem pessoas que estivessem ali para servir realmente, como deve ser a sua função, ou seja, fazer com que essa sociedade se torne uma sociedade mais justa e fraterna. Ou seja, simplesmente retornar os impostos pagos para todos nós, para o benefício de todos. Aí nós estaríamos vivendo no reino de Deus. Então esse foi o grande anúncio de Jesus Cristo. Infelizmente, a nossa sociedade se aproxima muito mais da sociedade de Pilatos, a sociedade de César, a sociedade de Roma. Uma sociedade contra a qual Jesus lutou. Não foi por menos que Jesus foi crucificado. Por que Jesus foi crucificado? Porque a sociedade que ele pregou, ou seja, o reino de Deus, é um reino do amor. Não é o reino do poder, não é o reino da opressão, mas é o reino do amor, um amor que deve ser não só vivido individualmente, mas deve ser vivido socialmente. E não através somente de uma caridade que eu faço para as pessoas, não. É questão de direito e de deveres que devem ser assimilados por toda a sociedade e por todas as estruturas sociais. Esse é o grande desafio. Não é? Então, vamos refletir um pouquinho sobre tudo isso que nós falamos. Afinal de contas, eu estou sendo um evangelho nesse mundo? Eu estou sendo uma boa notícia para esse mundo? Que tipo de vida eu estou levando? E essa vida está sendo uma vida que pode ser questionada, faz com que as pessoas reflitam e se questionem também. A minha vida é um instrumento para que as pessoas melhorem e se questionem sobre a sua vida. Não é? Mesmo que eu me sacrifique, não é? Mesmo que eu me coloque a minha cabeça a prêmio, não é? Eu estou sendo uma notícia interessante para a sociedade. Em segundo lugar, eu estou vivendo o reino de Deus. Eu estou me esforçando em ser um instrumento desse reino nesse nosso mundo. É isso que nós temos que questionar. Não é? É claro que eu teria outros pontos aqui a falar sobre esse pequeno trecho de Marcos, capítulo 1, de 1 a 8, mas nós estamos chegando no final do nosso programa. Então eu fico por aqui. Se você tiver sugestões a dar, eu quero mandar um abraço para o Helder Lúcio, lá de Cuiabá, que está nos acompanhando, a querida Ângela Manzano e a Sandra Setolin. Tá? Compartilhe esse programa no seu perfil de Facebook e eu aguardo você no próximo, tá bom? Uma ótima semana para você, que Deus te abençoe e até o próximo Humanidade Livre.